Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês e o tema de hoje é PlayStation 5 e Xbox Series X. O que eles vão impactar no mundo dos PCs? Pois bem, semana passada tivemos a apresentação do PlayStation 5, apresentação oficial da Sony, mostrando os jogos que serão lançados, assim como mostrou finalmente o design real do console, bem diferente daquelas coisas que estavam mostrando até pouco tempo atrás, e que eram supostamente as versões finais do console, mas enfim. E o controle dele também foi mostrado. Bom, assim como já sabemos como serão agora os novos consoles, porque o Xbox também, o novo Xbox já foi mostrado, nós temos também uma noção de como é que serão os jogos, ao menos no início dessa nova geração. Eu não gosto de usar o termo nova geração, porque eu acho que isso acabou no momento em que foram lançadas as versões melhoradas do PlayStation 4, no caso o PlayStation 4 Pro, e do Xbox One, no caso o Xbox One X. Porque eles acabaram tomando, os consoles acabaram tomando um rumo similar ao dos telefones celulares, dos smartphones, onde nós temos ciclos curtos do lançamento de uma nova versão, sem mudanças que de fato caracterizem ser um produto novo, mantendo assim uma janela de compatibilidade. Seguindo exemplos celulares, no caso assim, o iPhone com o iOS e os Androids ali, com as versões. Até que um modelo com um X tempo de uso é considerado obsoleto e aí ele é retirado do hall de atualizações. Assim, pensando. Só para lembrar, dessa história de versões melhoradas, eu não refiro a slims e a outros barateamentos ocorridos, ou então a pequenas melhorias que não têm relação a desempenho. Eu me refiro sim a hardware mais potente, efetivamente. Quem começou essa moda foi a Nintendo. Sim, ela que deu o passo inicialmente lá no Nintendo DS, com a variante DSi dele, e depois isso se repetiu de uma maneira mais intensa no 3DS. Pois bem, muita gente surta com a ideia, literalmente surta, com a ideia que os consoles podem ser melhores ou mais potentes que um PC. Porque sempre tem alguém tentando massacrar, chamando o console de lixo. Pessoal, cresçam. Parem com esse ódio de PC versus console. Pois enquanto vocês estão brigando, a Intel, a AMD, a Nvidia, a Microsoft, a Sony, enfim, a Nintendo, elas estão pegando o teu dinheiro. E você está pagando. E enquanto você poderia estar usando, usufruindo, você está perdendo tempo com reiterismo na internet. E é um tempo, como eu disse, você poderia estar aproveitando o dinheiro que você investiu, seja lá no seu PC ou seja lá no seu console favorito. Ou ainda até aprendendo sobre algo diferente. Voltando ao vídeo aqui, ao tema, historicamente sempre existiu uma diferença entre videogame e PC. Porque o videogame sempre foi um equipamento com o objetivo de ser prático e fácil de ser utilizado. Tanto que no começo dos anos 90, isso vamos nos limitar, nos restringir a PC. Não vamos entrar em MSX e outros. Mas era interessante, que era muito difícil a gente ver o mesmo jogo lançado em PC e lançado nos consoles. Tinha, mas era difícil, não era como é hoje. E o PC sempre tinha tendência a ter jogos mais voltados para estratégia, adventures, estilo, quem jogou na época deve lembrar, ou então até os remixes, o pessoal vai lembrar, Sam Max, Grim Fandango, Full Throttle, simuladores. E por sinal, nesse aspecto, no ponto ali, no comecinho dos anos 90, tivemos ali o shooter, o Wolfenstein 3D. E essa diferença, provavelmente essa diferença era em função do PC não ter
a limitação do tamanho do cartucho para os jogos. Porque o cartucho sempre foi um elemento caro no quesito desenvolvimento de um jogo. Então isso limitava bastante, muitas vezes, as ideias, enfim, até o potencial de algum jogo. Já no PC, o PC não sofria com essa questão. Enfim, no final tínhamos públicos bem distintos. No entanto, em 94, com a chegada do PlayStation 1 e do Sega Saturn, aceitem, meus amigos, aceitem simplesmente. O PC foi superado em desempenho pelos consoles nessa época. E esse cenário só foi equilibrar em 96, graças a 3DFX com a sua Voodoo. Enfim, que é a fabricante 3DFX com o chip de vídeo Voodoo. Falei sobre isso no vídeo passado. E esse advento, junto com o uso das mídias em CD, permitiu que PCs e consoles passassem a se cruzar de fato. Mas, com o passar do tempo, a sequência dos fatos, os PCs avançaram. Então, veio o PlayStation 2 em 2000 e aceitem novamente, aceitem que dói menos. Em 2001, quando o Xbox original, não é o 360, o primeiro Xbox, foi lançado, não existia uma GPU equivalente a ele lançada naquele momento. E curiosamente, naquela época, isso 2001, o Xbox original foi o primeiro console com arquitetura de PC. E é interessante a gente ver esse detalhe que a Microsoft deixou esse conceito de lado quando lançou o 360. Bom, neste ponto, possivelmente você, que é hater de console, deve estar surtando. Mas você vai ter que aceitar novamente. Porque quando o Xbox 360 foi apresentado em maio de 2005, ainda não tinha uma GPU equivalente e ela só apareceu alguns meses depois. Ou seja, quando ele foi lançado, o Xbox 360, em novembro de 2005, ele foi apresentado em maio de 2005, mas foi lançado em novembro de 2005. Seria como se ele tivesse sido lançado hoje com uma RTX 2080 Super, para vocês terem uma ideia. E o PlayStation 3, a primeira leva dele tem uma curiosidade, né? Permitia-se instalar o Linux nele. E muitas empresas compraram vários PlayStation 3, né, logo no lançamento, de modo a usar como um cluster de processamento de dados, porque o poderio dele não tinha nada semelhante pelo que ele custava que processasse informações com aquele volume de informações. Interessante isso. A bem da verdade é que a geração atual, que teve um update de meia-vida, ela foi sem dúvida a geração mais fraca em termos de GPU em seu lançamento, né, na época, com relação a como ela foi lançada e o que já havia para PC na época. Pois então, eles vieram com uma CPU, ambos, né, com uma CPU de 8 núcleos, no momento em que os jogos de PC mal usavam 2 núcleos, e já existiam GPUs muito mais potentes, inclusive se nós pegarmos ali dentro da linha da AMD, as quais tanto o Xbox One e o PlayStation 4 tiveram suas GPUs base, né, elas foram baseadas, né, na família das Radeon HD 7000, e a AMD já tinha a linha HD 8000. Então nós estamos falando num momento em que nós, no mercado, já tínhamos também a GTX 780 Ti. Assim, eu mencionei a NVIDIA apenas para facilitar, que é mais fácil um pouco de coordenar a nomenclatura e a linha do tempo, pelo nome. Então, assim, pensem que quando eles foram lançados, já existia a GTX 780 Ti. Então, se trouxermos isso para os dias de hoje, se eles fossem lançados, vamos dizer, anunciados hoje,
seria como se nós temos hoje a placa top, a 2080 Ti, então os consoles estão sendo lançados com o Xbox, que era um pouco mais fraco que o PlayStation 4, né, em termos de performance de GPU, estaria vindo com uma GTX 1050 Ti e o PlayStation 4 sendo lançado com uma GTX 1650. Então, o fato é que quem nasceu em meados de 2000 e foi ter noção de que a gente, quando o Xbox 360 e o PlayStation 3 já tinham alguns bons anos de vida, então nunca viu de fato um console capaz de bater de frente, de fazer frente ao PC. Retornando ao tema do vídeo, muito se fala que os consoles é quem segura um avanço no desenvolvimento dos jogos. Porque os desenvolvedores não melhoram, não desenvolvem jogos para extrair o máximo do PC, porque tem que desenvolver para os consoles. Pessoal, é bobagem isso. Isso é bobagem. Eu queria muito saber de onde é que tiraram essa ideia. De onde é que veio essa ideia. Porque só vê ao longo dos anos que conforme o hardware do console fica defasado em relação, né, ao PC, a distância entre o gráfico no máximo do PC aumenta em relação ao console. Apenas isso. Então, chega num ponto que chegam os novos consoles e essa diferença anula, ou no caso da geração que está ainda no momento, ela apenas reduziu. E se isso de fato acontecesse, que depende dos consoles para coisa andar, pessoal, nós não teria surgido a implementação do Ray Tracing em jogos, por exemplo, entre outras coisas que surgiram ao longo dos anos, enfim, no passado e atualmente. E uma coisa que me incomoda um pouco de ler é que o fato dessa nova leva de consoles que foi anunciado estar vindo com SSD, foi anunciado, né, que virão com SSD em vez do HD tradicional, os especialistas ficam dizendo que isso vai fazer com que de fato os desenvolvedores façam o uso desse mesmo benefício nos PCs. Porque então eles vão conseguir reduzir o stuttering nos jogos, no carregamento das texturas, no melhor gerenciamento da RAM, porque não vai precisar alocar tanta RAM nos jogos, porque daí vai ter um SSD muito veloz, uma melhora, né, no acesso no gerenciamento do SSD, que vai vir em função deles estarem sendo usados nos consoles. Então esse aprimoramento no uso vai ser usado, esse aprimoramento no desenvolvimento virá para o PC. O desenvolvedor não vai fazer isso, não vai fazer uso, assim, não vai fazer isso porque ele tem mais recursos por causa da tecnologia. Na verdade, isso só vai mascarar problemas por falta de memória RAM ou de memória de vídeo, ou pior ainda, mascarar falhas de otimização dos jogos. Aquela coisa, tu tá ali, tu tá jogando, quando vê lá a montanha se formando no fundo, a textura aparecendo do nada. Olha, isso está muito relacionado à otimização. E uma outra coisa que se fala é que agora que teremos novos consoles, então virão as novas placas de vídeo. Novas tecnologias, elas surgem independente do videogame. Enfim, são empresas de tecnologia lançando produtos para você consumir. E o ciclo das arquiteturas das GPUs está seguindo o mesmo padrão já faz algum tempo, que é aproximadamente um ciclo de 2 anos aproximadamente. E só fechando ali aquela parte ali do SSD ali que até a gente vê tanto na propaganda do próprio Xbox ou do PlayStation 5, nossa, o SSD, e que enfim, tu vê esses especialistas falando aquilo que eu acabei de explicar ali, agora há pouco. Pessoal, isso é apenas argumento de venda para mostrar algo relevante, que teve uma mudança, uma grande mudança em relação à atual geração. É um argumento de venda.
Então assim, ó, e pro leigo, isso é, nossa, meu Deus! Mas, pessoal, nada muda. E o grande ponto é que essa polêmica PC-console, ela vende muita notícia. Enfim, é vídeo movendo os haters. Só que o que na verdade, o que é triste, né? o que é irônico nessa história, é que o que na verdade tranca a evolução dos jogos é o que a média da população tem em casa. Vou explicar. Simples. Otimizar um jogo para PC é algo complexo e caro, porque existe inúmeras configurações de PC. E os jogos já há um bom tempo alimentam as desenvolvedoras com as informações de hardware utilizado. Então eles sabem certinho o percentual de performance média dos jogadores. Então, no lançamento, no desenvolvimento dos jogos, né, mira-se nessa média. Por isso que muitas vezes tem muitos jogos que se desliga tudo para tentar ganhar um pouco mais de desempenho e não resolve nada, porque a otimização afinal está na média. Assim como também no Ultra, enfim, uma coisinha mais que tu ativas ali, o uso do recurso aumenta de modo absurdo. E isso também explica porque, por exemplo, um AMD, um Threadripper, ou então os Xeons, não rodam tão bem jogos quanto processadores mais baratos. Por quê? Porque não existe otimização para esses processadores. Não que são processadores ruins. Então, pessoal, as principais tecnologias, vocês têm que pensar que as principais tecnologias, elas não vêm por causa dos videogames, ou dos games de uma maneira geral. Elas provêm do cliente corporativo, do enterprise, assim dizendo. Entendeu? O que é desenvolvido para uso nas empresas, nas grandes empresas, nas grandes corporações, depois, enfim, a tecnologia vai barateando até que chega para o consumidor doméstico. Enfim, mas a placa de vídeo, a empresa não usa a placa para jogar. Não, mas é que tá. E a placa, enfim, para desenvolvimento de modelagem 3D. Enfim, então são placas que são baseadas nesse tipo de produto. Ou então produtos de inteligência artificial. Enfim, N produtos. Enfim, a placa de vídeo que roda o jogo é um produto, é um subproduto derivado de um outro de valor, enfim, muito mais elevado, que tinha uma destinação completamente distinta. E por sinal, falando nas novidades, vamos dizer assim, né, nas coisas assim, do novo, né, os adventos que vêm, falando novamente ali no Ray Tracing, a primeira implementação de Ray Tracing foi, sabe quando? Em 1982. E ele foi implementado num supercomputador no Japão. Então, pessoal, expandam as ideias. Os games, tanto de console quanto para PCs, são apenas uma pontinha menor no nicho de hardware. Por hoje é só, pessoal. Like no vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e até a próxima!